agradeço ao professor Vitor. Isso mesmo. O prazer de falar para esse documentário, porque desses documentários as verdades vão sendo manifestas, sendo reveladas, desveladas, e assim a verdade começa a aparecer. Nós estamos vivendo mais na época mais bonita desse mundo, essa evolução. Nós estamos vivendo os preâmbulos de uma grande transformação, que a humanidade tem que pensar, aceitar e praticar, e se render. Glória ao Vitor, de sua ousadia, de pesquisador da verdade, de divulgador da palavra de convite. Glória ao Vitor. Despedindo-me. Namastê. Deus em saúde a Deus em você. Uma coisa que me chamava a atenção é que em vários seminários foi perguntado para ele qual eram as suas principais referências. E ele sempre citava Huberto Holden e Pietro Baldi. E a maioria das pessoas não prestava muita atenção naquilo. Mas a resposta era repetidamente a mesma. Aí eu fui estudar esses autores, o que eles tinham para dizer e que fonte de sabedoria. Hermógenes tinha bebido numa maravilhosa fonte de sabedoria, especialmente Pietro Baldi. Foi aprender, enquanto me tratava de yoga, a amar muito mais Nosso Senhor Jesus Cristo. Fui conhecer melhor o Senhor Buda, Ramakrishna, e o próprio Krishna na Bhagavad Gita. Eu recebi lições fabulosas dos livros que consegui ler de Pietro Baldi. Além dessas influências recebidas, ele não se torna apenas um reprodutor dessas ideias, mas ele vai além. E ele transforma todo o aprendizado num instrumento de cura, mas não só a cura pessoal, a cura do problema de saúde. Ele se transforma numa estrela de cura que brilha nas direções diversas para trazer saúde e espiritualidade para as pessoas à sua volta. Eu me preocupei, e ainda hoje sou preocupado com o estado lamentável de saúde do ser humano. Então descobri em yoga um potencial terapêutico incrível. Através da minha primeira experiência, foi comigo mesmo. A minha transformação me impressionou. E eu fiquei feliz porque estava chegando à conclusão da possibilidade de uma matéria, de uma ciência, um método de vida que promovesse a saúde no sentido correto. Não
ausência de doença somente. Saúde como a plenitude humana. E a proposta dele era arrojada. Ele chamava de yoga terapia a ideia de uma medicina sem remédios. Não era só essa ideia de curar doenças, mas que o ser humano se apresentasse em todo o seu potencial, em toda a sua condição de plenitude, de sabedoria, de amor, de relacionamento. E eu imagino como isso era inovador quando ele iniciou essa trajetória. Falar de não comer açúcar, de comida vegetariana, de propostas de saúde e vitalidade extremamente incomuns ou raras na época. Medicina sem medicamentos. Eu já estou trabalhando nisso há uns 45 anos. Primeiro sobre mim mesmo, quando tive tuberculose. E agora, ao longo dos anos, fui trabalhando com um número incontável de pessoas que me procuraram com doenças diversas, com limitações diversas, com síndromes e sintomas diversos, com algumas doenças, algumas das quais irrecuperáveis. E foram realmente curadas por uma medicina holística, auto-aplicada, que eu lhes ensinei. Eu estou fazendo um esforço há muitos anos, publicando livros sobre livros, exatamente para que chegue ao maior número de pessoas esta esperança. Chegou a hora de falarmos disso. Vocês sabem quantas farmácias existem aqui nessa cidade? Às vezes, numa esquina tem 4. A quantidade de farmácias é impressionante. Isto representa uma condição que precisa mudar. É algo velho que precisa mudar e dar lugar a algo novo. Eu não sou contra medicamentos. Eu não sou contra os profissionais de medicina. Eu quero que, paralelamente, surja uma outra medicina para esse novo milênio. Uma medicina sem medicamentos. E o exemplo que ele tem para nos dar, entre vários, é de que todos nós podemos evoluir, todos nós podemos crescer, todos nós podemos ampliar nossa consciência. Porque ele é um exemplo disso, de uma pessoa que se transformou, que não tinha bons hábitos, que tinha raiva, que tinha dificuldades, mas que se você se dedicar, se você se esforçar, o resultado é esplendoroso. Ele é o maior exemplo disso, do esplendor desse resultado. A história é minha, de criança ele sabe que é biógrafo. Pois é, você tem muita história também sobre o Sr. Hermógenes, justamente porque está aí participando de toda essa, todos esses trabalhos nos livros. Da história da vida dele é isso, é a transformação. Porque ele, por exemplo, uma vez foi defender o irmão, então ele é um defensor da não violência. Mas quando criança foi defender o irmão e quebrou o pedaço de pau na cabeça de um menino que estava brigando com o irmão dele, né? Isso eu não consigo imaginar vindo do senhor Hermógenes. Isso realmente é difícil de imaginar, hein? Isso tem que ficar na história, porque isso não volta nunca mais. Outra coisa da minha infância, me surpreenderam na frente da banda da polícia militar do Rio Grande do Norte, regendo a banda. Pequenininho, né? Regendo a banda. Nu. Nossa! São vários os exemplos de místicos que se transformam em poetas. É quase como uma generosidade da parte deles de
nos auxiliar, em nos apontar setas, em nos apontar direções e facilitar essas setas através de poemas, através das palavras, das rimas, e nos permitir ter um caminho mais fácil de evoluir. E além do mais, essas placas, essas setas são cheias de beleza. Hermógenes fazia isso como poucos. Seus livros de poemas são coisas maravilhosas. Eu escrevi um livro também chamado Saúde da Terceira Idade. Na introdução do livro eu coloquei um poema simples, mas que toca algumas pessoas. Passa de meio-dia. O declínio começou. Aqui no vale as sombras chegam mais cedo. Subirei a montanha e lá no alto os últimos fulgores do sol serão meus. E quando a noite chegar, vai me encontrar lá no alto. Olha que bonito, né? Veja, o senhor Hermógenes também, além de tudo que a gente já falou, é poeta também. Você está conhecendo aqui um pouquinho dessa história. Se você pegar um poema meu chamado C, leia. C. C. Pode deixar, vou ler. Na biografia do professor em vídeo, a leitura desse poema é feita pelo ator Carlos Vereza. E dizem que durante a leitura, para a gravação do vídeo, tinha lágrimas nos olhos, quando ele reconheceu, ao fazer a leitura, a importância do que ele estava lendo. Sim. Então, esse lado poeta do professor também é algo que pouca gente conhece, porque ele é conhecido mais pelo lado do yoga, mas e traz de novo essa faceta maravilhosa dele, de traduzir toda essa cultura em poemas, para que nós possamos entender. Eu diria que o livro A Maria é um primeiro trabalho, assim como o documentário O que Você Faria Se Você Evoluísse, que é desabrochar com base no trabalho, é dar continuidade, é fazer uso da herança. Que herança é essa? A herança dos livros, do conhecimento, é seguirmos em frente, é trazermos para os dias de hoje, para os jovens, para as novas mídias, o que nós pudermos trazer de tudo que ele trabalhou para nos deixar. Então, eu vejo este documentário, vejo os estudos, os grupos de discussão sobre os livros dele, tudo como forma de dar continuidade, de dar mais vida a Hermógenes.